noite. Começa agora o Jornal da Unisa. No primeiro programa eleitoral gratuito do rádio, os candidatos à presidência aproveitaram para contar sobre a história de vida de cada um. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi apresentado como um homem simples, que ajudava se mostrem diferente do que são ou prometem o que não podem cumprir. Marco Aurélio disse que os candidatos têm a obrigação de mostrar no programa eleitoral suas histórias para que a população possa julgá-los. O governo vai editar nos próximos dias uma medida provisória com o objetivo de estimular os investimentos na fabricação de semicondutores para a TV digital. Essa confirmação é do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que não esclareceu que forma essa medida pode atingir a economia brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta garantir a vitória logo no primeiro turno. Do Instituto Datafolha, fala ao vivo o repórter Givanei de Souza. Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta ganhar a campanha já no primeiro turno. Para isso, a sua campanha de rádio e televisão é focada nas mulheres. A cúpula do PT acredita que com mais 4 pontos percentuais a eleição será garantida ainda no primeiro turno. Givanei dos Santos para o Jornal da Unisa. 13.085 detentos foram beneficiados com o indulto no Dia dos Pais. Desse total, 32 presidiários voltaram para a cadeia por cometerem novos crimes durante a liberdade provisória e 2 foram mortos em confronto com os policiais. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não identificou todos os presos. O repórter da Rede Globo, Guilherme Portanova, foi libertado hoje, após permanecer 40 horas sequestrado. Ele foi levado por supostos integrantes do PCC na manhã do último sábado. A repórter Marina Santos tem outras informações. Marina, a polícia já tem alguma pista do sequestrador? O delegado da Divisão Antissequestro afirmou que pelo menos 6 pessoas participaram do sequestro do repórter da TV Globo, Guilherme Portanova. Muitos são os suspeitos, porém a polícia acredita que a ordem partiu de chefes do PCC presos em penitenciários com regime disciplinar diferenciado. As investigações continuam por toda a cidade. Marina Santos para o Jornal da Unisa. Policiais do DENARC prenderam nesta sexta-feira Joelma Leite, de 30 anos, suspeita de comandar o tráfico de drogas na zona leste de São Paulo. Ela foi presa com 200 quilos de cocaína. Joelma estava com o ajudante-geral Rivaldo José Bezerra Filho, de 29 anos. Eles foram presos em um estacionamento no shopping da Avenida Aricanduva. Polícia colombiana apreende 60 quilos de cocaína. A droga estava escondida em brinquedos que seriam exportados para a Espanha. 3 pessoas foram detidas durante a operação. A droga tem valor estimado em 2 milhões de dólares. O governo se esforçou para mostrar ao mundo uma grande festa popular, mas a frieza dos cubanos com o aniversário de 80 anos de Fidel Castro era notória e constrangedora. Aproveitando a data, o líder cubano divulgou as primeiras fotos após a cirurgia que sofreu e afirma que está melhorando. A Varig anunciou hoje a demissão de 5.500 funcionários. Dos 9.485 funcionários da companhia, somente 3.985 serão mantidos. A TAM anunciou que irá absorver cerca de 200 funcionários até setembro. O julgamento da polícia britânica pela morte do brasileiro Jean Charles de Menezes foi adiado para o dia 19 de setembro, a pedido da defesa. A família do brasileiro recebeu notícia com indignação. Menezes foi morto em julho de 2005 por agentes da Scotland Yard, que fundaram com o terrorista. Confundiram. Morreu na tarde desta quarta-feira o ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner. A morte foi consequência das complicações depois de uma operação de hernia inguinal. Stroessner tinha 93 anos e estava exilado no Brasil desde 1989. Ainda não está confirmado se o corpo do ex-ditador será enterrado no Brasil ou no Paraguai. O lucro do Banco do Brasil no último semestre foi de 3,9 bilhões de reais, quase o dobro do resultado do primeiro semestre de 2005. Os motivos desse crescimento foram as mudanças nas regras do crédito tributário e o aumento dos empréstimos aos clientes, que cresceram 17,7% em relação ao ano passado. O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbaça, reconheceu ontem que existe uma defasagem entre os preços dos combustíveis no Brasil e os valores praticados nos Estados Unidos, mercado que baliza as cotações internacionais dos derivados de petróleo.
O repórter Érico Farias tem outras informações. Segundo os dados da empresa, o preço médio dos derivados do Brasil no primeiro trimestre ficou de $70 no primeiro trimestre para o Brasil, enquanto nos Estados Unidos o preço ficou de $80, em média, o que dá uma diferença de 11,6%. A conta inclui todos os produtos da Petrobras, como gasolina, diesel, óleo combustível, nafta e o querosene de aviação. A comparação dos números no início do ano dá uma ideia de como a situação se deteriorou. No primeiro trimestre, o preço de pacote da Petrobras era de $70 por barril, 0,80% abaixo de sua equivalente americana. O aumento da diferença reflete, segundo analistas, manutenção no preço da gasolina e no diesel, que respondem por cerca de 40% das vendas da estatal. Érico para o Jornal da Unisa. A NASA inicia a busca por um dos artigos mais importantes do século XX, a gravação da chegada do homem à Lua. Acredita-se que a fita esteja no Centro Espacial Goddard, em Maryland, nos Estados Unidos. O maior problema encontrado pela organização é que muitos dos envolvidos já se aposentaram, mudaram de profissão ou morreram, o que dificulta a localização errata da gravação original. A equipe brasileira de Universidade Federal em Pernambuco ficou em segundo lugar na maior competição estudantil de inovação tecnológica internacional, a Imagine Cup, promovida pela Microsoft. Os alunos desenvolveram um sistema portátil que ajuda cegos a identificar objetos e determinar seu rumo. Os participantes competiram com mais de 65 mil pessoas de 100 países. Corredor de 5 anos vira herói e preocupa a Índia. Budja Singh ficou conhecido quando foi flagrado pelas câmeras de TV durante uma maratona de 65 quilômetros no mês de maio. O garoto completou a prova em 7 horas. Adultos costumam completar a mesma prova em 4 horas. O maratonista mirim possui lesões nos pés e pressão alta. O governo do estado de Orissa decidirá se o garoto continuará correndo ou não. O Comitê Olímpico Internacional prega que crianças com menos de 10 anos devem praticar diferentes esportes para evitar lesões. A Unesco também é contra a especialização precoce no esporte. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio está preparando uma operação para impedir a venda de bebidas alcoólicas nas imediações do estádio do Beira-Rio, no dia da decisão da Copa Libertadores da América. Em parceria com a Briga Militar, a Secretaria irá definir uma área de proibição num perímetro de 300 metros ao redor do estádio. A fiscalização será realizada a partir das 8 horas da manhã. Após ser derrotado pelo Figueirense por 3-1 no último sábado, em pleno Pacaembu, Geninho acabou se demitindo no vestiário. Em crise, o Corinthians tenta encontrar um treinador que possa acabar com a crise corintiana. Direto do Parque São Jorge, o repórter Breno tem outras informações. Breno, quais são os nomes cotados para treinar o Corinthians? Boa noite, Thaís. Alguns nomes já foram citados, como o de Emerson Leão, Nelsinho, Oswaldo de Oliveira, PC e Carlos Alberto Parreira. Entretanto, a diretoria corintiana e a diretoria da MSI decidiram contratar Emerson Leão, que o Corinthians pagou cerca de 3 milhões, sendo 2 milhões da sua rescisão de contratual e 1 milhão para ele adiantado. O contrato vai de 2 anos. Ele receberá cerca de 350 mil reais do antigo antecessor. Ele também vai ter total carta branca para dirigir o Corinthians, fora e dentro das 4 linhas. Breno Benedito, para o Jornal da Unisa. O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, anunciou hoje que aceitou o convite para treinar o time nacional da África do Sul, depois de ter rejeitado a primeira proposta da Federação Sul-Africana. O brasileiro aceitou as novas condições de um novo contrato mais flexível. Com a África do Sul, Parreira somará em seu currículo o comando de 6 seleções nacionais diferentes. Além do Brasil, ele já comandou os times da Arábia Saudita, de Gana, dos Emirados Árabes e do Kuwait. Nesta quarta-feira, São Paulo e Internacional lutarão pela conquista da Taça do Libertadores da América, em duelo que terá início às 10 da noite, no estado Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A disputa representará o maior título da história para ambos os times. Para o São Paulo, por conta da derrota sofrida no Morumbi por 2-1, e para o Inter, porque representará o primeiro título continental da história do time.
Nesta quarta-feira, São Paulo e Internacional lutarão pela conquista da Taça Libertadores da América, em um duelo que terá início às 10 da noite no estádio do Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A disputa representará o maior título da história para ambos os times. Para o São Paulo, por conta da derrota de 2-1 no estádio do Morumbi, e para o Inter, porque será o primeiro título continental da história do time. Karina Batistelli para o Jornal da Unisa. O Museu de Arte de São Paulo apresenta até o dia 20 de agosto uma exposição dedicada ao mestre do impressionismo francês Edgar Degas. Intitulada O Degas, o universo de um artista, a mostra será possivelmente uma das mais abrangentes e completas sobre o artista até hoje. Exibindo obras de pintores e escultores que influenciaram seu trabalho, como Ingres e Corot, ou porque ele foram influenciados, como Picasso e Toulouse-Lautrec. O MASP fica na Avenida Paulista, número 1578. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 11 às 18 horas. Desde o dia 3 de agosto, o Cirque du Soleil apresenta-se no país com um dos seus melhores espetáculos, Os Saltimbancos. A repórter Raquel Martins está no local. Raquel, como está a movimentação por aí? Thaís, as coisas por aqui estão bem agitadas. O público previsto para a capital paulista é de 240 mil pessoas. A trupe, que conta com cerca de 900 artistas, já rodou o mundo inteiro. Só demorou a vir ao Brasil por falta de patrocínio. O espetáculo permanecerá em São Paulo até outubro e em seguida segue em direção ao Rio de Janeiro. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos no Credit Card Hall em São Amaro e os preços variam de R$ 220 para R$ 120. Raquel Martins, para o Jornal da Unisa. A palavra saltimbanco é de origem italiana e designa o artista de rua. Segundo o diretor do Cirque du Soleil, Franco Dragoni, o espetáculo é um antídoto à violência que domina o mundo atual. O trânsito na região do Itaim, em São Paulo, foi monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Diretamente do Itaim, fala ao vivo a repórter Elaine Alves. Elaine, qual foi o motivo desta mudança? Boa noite. A mudança ocorreu em virtude do evento do Cirque du Soleil, que acontece na cidade de São Paulo até o dia 22 de outubro. A Companhia de Engenharia de Tráfego modificou o percurso dos cidadãos que passam pela região do Itaim. Fica proibido a parada e o estacionamento entre as avenidas Gedite Chafé, Presidente Juscelino Kubitschek e Nações Unidas. Elaine Alves para o Jornal da Unisa. A campanha Teatro Barato, realizada em São Paulo, apresenta 46 peças para adultos e crianças, pela metade do preço. A iniciativa é da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos na sede APTESP ou nas unidades do Poupatempo. Mais informações podem ser obtidas no site www.aptesp.org.br. A banda norte-americana Yellow Card se apresenta hoje em São Paulo. Além do show, o destaque também ficará por parte de uma nova tribo de adolescentes, conhecidas como emo. O repórter Rafael Italiani está no local da apresentação. Rafael, o que o público pode esperar do show? Boa noite, Thaís. O público pode esperar um show memorável, segundo as próprias palavras de Ryan Keyes, vocalista da banda, que também declarou achar em entrevista a um jornal aqui de São Paulo que a palavra emocore é um tanto besta, que não faz jus a outras bandas com que eles se influenciam. Bom, o Yellow Card dará preferência a Ocean Avenue, o disco de 2003, e tocarão músicas com violinos também, que é o diferencial da banda. O Yellow Card irá se apresentar hoje em São Paulo, sábado no Rio de Janeiro e domingo em Curitiba. Rafael Italiani para o Jornal Unisa. Depois da turnê, o Yellow Card volta ao estúdio e pretende lançar outro CD daqui a um ano. 3 músicas já estão quase prontas, mas nenhuma inédita será tocada no show. O metrô está em greve desde a meia-noite de hoje. O congestionamento bateu o recorde do ano na cidade de São Paulo. A repórter Gabriela Torres está na Avenida 23 de Maio. Gabriela, como está a situação do trânsito neste momento? Thaís, segundo a assessoria da CET, São Paulo teve hoje um recorde pela manhã de congestionamento com 188 quilômetros, sendo que a média para o horário é de 70 quilômetros. O motivo para o protesto é devido à entrega da 4ª linha amarela, ainda em construção, para iniciativa privada. Na Radial Leste foi o tópico de congestionamento com 16 quilômetros e na 23 de maio o trânsito piorou devido a um acidente envolvendo uma moto e um carro. A Secretaria Municipal de Trânsito informou hoje que lançou um plano de emergência no qual vai ligar todas as linhas até o centro e o rodízio municipal foi suspenso. Gabriela Torres para o Jornal da Unisa. A onda de calor que vem predominando em grande parte do centro-sul do país provocou o dia mais quente desde o inverno na capital paulista.
Os termômetros chegaram a marcar 31 graus. O repórter Guilherme Bruno está na região norte de São Paulo. Boa noite, Guilherme. Como está a situação do ar neste momento? Boa noite, Thaís. Viviane, nesse momento, o ar está com a umidade relativa na média de 80% a 90%, o que é considerado normal. Mas nesta tarde, a umidade atingiu apenas 26% e esse baixo índice deixou a CETESB em estado de atenção. No entanto, a qualidade do ar no dia de hoje foi classificada como regular e a previsão para este final de semana é diferente. Uma nova frente fria começa a chegar nesta noite e vai mudar o tempo na capital paulista, trazendo possibilidade de chuvas finas no decorrer dos dias. Guilherme Bruno, para o Jornal da Unisa. O Jornal da Unisa termina aqui. Boa noite. Atenção, silêncio no estúdio. Fechem a porta. Todos sentam. Sentem-se, né? Agora.